Boa tarde aos amigos e amiga. Mais um dia, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Então, irmão, nós temos muitas novidades aí, boa. É o que eu falei pela manhã, irmão. Essas novidades aqui, elas são extensas. Não é coisa pequena, não. É coisa grande, irmão. Por isso a dificuldade da gente colocá-la em prática, irmão. Porque além de ser coisas grandes, elas são revolucionantes em termos de mudança. É coisas para mudar radicalmente tudo. E para melhor, é coisas boas, irmão, coisas boas, né? Eu creio que as pessoas estão estranhando e ainda estão com o pé na frente, outro atrás, acerca dessas novidades. Porque o povo não está acostumado com coisa boa não, irmão. Sempre quando aparece alguma coisa que aparentemente é do bem, é uma armadilha, é um laço para enlaçar as pessoas. Eu mesmo já me deparei com várias pessoas dizendo que eu estou querendo é enganar as pessoas, né? Porque ninguém fala de coisa boa, irmão, que não há um laço por trás daquela bondade. E é verdade que funciona assim. Até mesmo as próprias autoridades, irmão, quando eles apresentam uma coisa boa, funciona como um laço. Secretamente se encontra o mal. Em segredo se encontra o mal daquela bondade. Então as pessoas, eles estão acostumados a ser enganados dessa maneira. Agora o que eles não esperavam e o que eles não pararam ainda para raciocinar, que nós temos uma lei, que é a lei de Deus. As pessoas não sabem o que é a lei de Deus, irmão. A lei de Deus é uma lei pura, irmão, né? É a lei que Jesus apresentou. Não é a lei de Deus que as pessoas apresentam aí, que dizem que obedecem, não, irmão. Ali é uma fraude. A lei de Deus é a lei que Jesus apresentou, o regimento, o comportamento de Jesus é a lei de Deus. É a lei de Deus. Porque foi ele o único que obedeceu a lei, né? Que obedeceu a lei de Deus. Aí, através de Jesus, pela pessoa dele, se constituiu a lei incorruptível de Cristo, que é uma lei pura, que não tem parte com o mal, ou seja, não está associada ao mal essa lei. Ela está separada do mal. Então não tem como essa bondade, ela operar, ela ser transformada em fraude, não tem como. Não tem como, porque é uma lei pura, uma lei santa, né? E aí as pessoas acham que é uma fraude, porque eles estão acostumados a ser fraudados. E uma outra coisa, as pessoas estão acostumadas com as coisas ruins, irmão. Tudo para ele é fraude, tudo para ele é maligno. Porque as pessoas não sabem quem é quem, irmão, né? No jugo. Aí, sabendo disso, o inimigo trabalha para que as coisas não vá avante. Uma tentativa de tentar fazer com que seja possível eles manipular tudo. Então, quando aquele rapaz falou para mim que eu estava querendo enganar o povo, eu imaginei já. Eles estão querendo implantar quadrilha nesse grupo para sabotar. Porque é assim que eles fazem com todos os órgãos que se levantam apresentando o bem. Você pode ver que as administrações públicas hoje, irmão, todos estão alinhados às regras de facções secretamente. Então, já se tornou tradição para eles
essa conduta de implantar fraude ou engano ou golpe em uma estrutura. Mas eles ainda não têm consciência, não sabem e também não quer saber, porque eles estão aí mesmo apenas para difamar e fazer com que esse trabalho não vá avante. Que o nosso trabalho tem 3 leis, 3 regimentos. 2 é corruptível, 2 é fraudulento, assim como eles querem. Só que esse regime fraudulento, ele está firmado e estruturado naquele outro que não é. Que é a lei incorruptível de Cristo. Então, mesmo que essas leis corruptíveis, elas sejam modificadas para fraudar e enganar, como atualmente essa lei que opera faz, ainda prevalece a lei incorruptível de Cristo, que é pura e não frauda. Ela é pura e não frauda. Então, não tem como as leis corruptíveis que nós apresentamos, que é a lei corruptível de Moisés e dos políticos, estabelecer-se por meio da fraude. É a mesma coisa de você montar uma estrutura e que aquela estrutura tem uma luz que impede que as trevas operem em segredo. Porque a fraude, irmão, as fraudes, ela vem através das leis corruptíveis. As fraudes, elas vêm através das leis corruptíveis. Porque elas são leis que o sigilo opera, que o fundamento é o sigilo, é a mentira. Então, naturalmente, em tudo que se estrutura através das leis corruptíveis, existe fraude, existe engano, existe laço, porque o sigilo permite. Aí você diz assim, mas essas leis corruptíveis não vão operar aí na sua estrutura? Sim. E nessas leis não há o sigilo? Sim. Então, mas se for montada uma fraude, por causa que as leis corruptíveis permitem, a lei incorruptível de Cristo não permite, porque é luz. E ela queima toda essa estrutura maligna. Ou seja, vamos supor que se restabelece uma fraude nessa estrutura, porque as leis corruptíveis, o fundamento dela é o sigilo e a mentira, e através do sigilo é possível fazer isso. Quando a lei incorruptível se revela, ela desfaz a fraude. Ela desfaz a fraude. Então, a gente tem escrito que fala sobre isso, sobre o movimento das bases, o movimento da estrutura para reajustar as bases. Então é assim, as leis corruptíveis vão se estabelecer, quem sabe com fraude, e quando se revela a verdade, a palavra, ela desfaz aquela fraude. Então ela não prevalece. Por quê? Porque há uma consistência, digamos assim, vindo da verdade, que se revela em tempo oportuno, que impede que se restabeleça as tramas e armações secretas. Porque as fraudes, elas vêm através das tramas e armações secretas, os laços, né? E ele se estabelece através das leis corruptíveis, mas ele não permanece, porque a verdade se revela em momento oportuno.
A verdade se revela em um momento oportuno e desfaz os laços, desfaz as armações. Aí não se restabelece a fraude. Ela passa a existir, porque as leis corruptíveis permitem, mas ela não permanece, porque a própria estrutura desfaz ela com a verdade. Então, irmão, é um sistema inteligente, porque as leis corruptíveis, elas são três. Duas corruptíveis, que são semelhantes uma da outra, que é a lei corruptível de Moisés e a lei corruptível dos políticos. Elas são semelhantes, por isso que elas estão unidas. Hoje elas operam junto. Elas operam junto e elas foram responsáveis em crucificar Jesus, essas leis. Essa parceria, ela existe desde que Jesus veio à Terra. Essa parceria existe. E ela permanece até hoje. Essa parceria, ela foi uma permissão de Deus, né? Para se restabelecer o império do diabo na Terra. Por meio dessas duas leis. Inclusive usando a Bíblia, né? Então essas leis, elas operam usando a Bíblia. Ou seja, são espíritos enganadores que se aperfeiçoaram usando a Bíblia para enganar o povo. Para enganar o povo, sobretudo aqueles que passaram a conhecer a Bíblia. E aí, só que o que eles não esperavam é que em tempo oportuno se revelaria a lei incorruptível de Cristo, como está se revelando agora, desfazendo com a palavra, com a verdade, todas as armações e os laços que se restabeleceram, inclusive dando o direito de posse, com o fundamento do sigilo e da mentira. Então hoje operam na Terra essas leis que se restabeleceram desde que Jesus veio à Terra, há mais de 2000 anos, e que permanecem até hoje, e que agora estão sendo questionadas com a verdade, que é a luz, para desfazer as tramas e armações secretas. E aí se revela um outro tipo de posse, por meio da verdade, não mais através do sigilo e da mentira. Então agora eles estão em mau lençol, irmão. Os poceiros, os que vivem essas leis aí, eles não imaginavam que poderia se revelar um conhecimento que revelaria a verdade, desestruturando todos os edifícios, a estrutura que se edificaram por meio do sigilo e a mentira, que é característica própria das leis que opera, das leis corruptíveis que opera desde a vinda de Cristo. Foi uma autoridade que foi dada a eles por ter matado a Jesus, por ter crucificado a Jesus. Então essa autoridade, ela vai ser tirada a partir de agora, com a lei incorruptível de Cristo, com a verdade revelada, que desfaz todo o engano. Então, eles não esperavam que poderia se revelar uma riqueza, um conhecimento capaz de interferir no viver das pessoas, para salvar, para dar conhecimento a elas, para dar entendimento e direção. E aí permitir, digamos assim, que houvesse melhor condições de vida e sobrevivência aos habitantes da Terra. Dias melhores.
Esperança de dias melhores. Então essa esperança de dias melhores, ela não vem de homem, irmão, ela vem de Deus. O homem, ele pode se interferir aí, querendo melhorar a vida do povo, que eles nunca conseguiram fazer isso. E essa melhoria que eles conseguem dar para o povo é coisa mínima diante do que Deus pode dar. E eles interferem, eles procuram se apresentar como autor da solução para glorificar o diabo, para honrar e glorificar o diabo, usando até a Bíblia, usando as igrejas. Porque se ocorrer a melhoria de um lado, ela não ocorre do outro. Então por aí você identifica o Deus fraudulento. Ele não é um Deus imparcial. Ou melhor, é isso mesmo, é um Deus parcial. É um Deus que o mal está associado ao bem. E não tem como haver melhoria real através desse Deus parcial. E mais que isso, esse Deus parcial não tem condição de fornecer um tipo de liberdade às pessoas a ponto de salvar eles da grande tribulação ou da salvação eterna. Permanecer a salvação eterna. Então, ele não tem essa capacidade. É um Deus que trabalha para enganar as pessoas, para iludir, para fraudar. Então, irmão, a gente vai encerrar por aqui o vídeo. Mais uma gravação. Boa tarde a todos.